Atente, por favor, ao verso 9, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Isso quer dizer que existe alguma coisa do tipo maldição hereditária, que aquilo que os meus pais fizeram, então eu vou pagar pelo erro dos meus pais. É isso que o segundo mandamento está nos dizendo? Ora, a Escritura não se contradiz. E o profeta nos ensina que cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. Eu não vou pagar pelos pecados dos meus pais, meus filhos não pagarão pelos meus. Cada um dará conta de si mesmo no último dia. Então, o que Moisés, ao escrever, segundo a inspiração do próprio Deus, quis dizer quando ele acaba descrevendo o segundo mandamento a respeito da adoração, nesses termos: ele visitará o pecado dos pais nos filhos. Veja, o mandamento diz respeito à adoração. Adoração que é desvirtuada, idólatra, contradizente àquilo que Deus ensina. Essa adoração está sendo combatida aqui no segundo mandamento. O primeiro mandamento nos ensina a respeito do objeto a quem nós devemos adorar, Deus e somente Deus. Está proibido no primeiro mandamento, portanto, o ateísmo, a incredulidade e a idolatria. Eu só devo ter o Deus que se revela na palavra. O segundo mandamento já não me ensina a respeito mais do objeto da adoração, mas a forma da adoração do objeto que foi descrito no primeiro mandamento. Então, a forma de adorar é tão importante quanto aquilo que nós adoramos. Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, em conformidade com o ser de Deus. Eu primeiro conheço a Deus, quem Ele é, eu creio nele e depois eu aprendo dele como adorar. Todos aqueles que são incrédulos no sentido de que não conhecem a verdadeira adoração não podem adorar a Deus como Ele requer. E isto traz muitas consequências, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus filhos. E é exatamente nesse ponto que o texto está se baseando. A falsa adoração, ela não traz prejuízo só para mim, ela traz prejuízos evidentes e naturais para os meus filhos. Isso porque os meus filhos vão adorar onde eu adoro. Então, por que Deus visita o pecado dos pais nos filhos no segundo mandamento? Porque os filhos irão adorar a semelhança dos seus pais. Então, a maldição que vem sobre mim recai também sobre a próxima geração. A não ser que haja uma evidente mudança de rumo pela mão de Deus. A responsabilidade dos pais é cuidar para que a verdadeira adoração seja a verdadeira adoração para toda a casa. Porque se nós, pais, nos metermos em falsa adoração, segundo o segundo mandamento, ou conforme o segundo mandamento, nós estaremos trazendo implicações para as próximas gerações. Não é à toa que no Brasil muitos dizem que não abandonam a religião católica romana porque é a religião dos seus pais. E estão metidos com idolatria, geração após geração, sem conseguir sair daquele tradicionalismo, porque é a religião dos pais. Deus está visitando a maldade dos pais nos filhos. E em quantas gerações algumas famílias já estão na idolatria? É nesse sentido que o mandamento está nos ensinando. Tenha cuidado, não somente com a forma com que você adora, mas saiba que a forma como você adora influencia na forma como os teus filhos adoram. E é muito difícil os filhos contrariarem os caminhos dos pais. Então Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Agora perceba, até quando? Até a terceira e quarta geração dos que o aborrecem, dos que o odeiam. A limitação do peso da mão de Deus é até a terceira e quarta geração. Irmãos, não entendam isso de maneira literal. Não quer dizer que todas as vezes que alguém cai em idolatria,
a terceira e a quarta geração necessariamente estão sob maldição. Mas esse é o caminho natural, comum. É o caminho cotidiano das famílias. Geralmente é assim que ocorre. Por outro lado, quando a família se apega na verdadeira adoração, veja o que é que Deus diz: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Enquanto 3 ou 4 gerações são punidas, o Senhor abençoa milhares das nossas gerações se nós cumprirmos o segundo mandamento. Então nós vamos orar agora, pedir a Deus que Ele nos perdoe, às vezes que talvez no passado nós já cometemos esse pecado. Algumas famílias que acabaram se perdendo, parte da família adora numa falsa igreja, outra parte adora numa igreja verdadeira. Consequências do pecado. É o momento de pedir perdão ao Senhor. Às vezes que, num momento de loucura, a gente pensa, não, talvez seja melhor ir para uma igreja menos pura, com adoração não tão liturgicamente adequada à palavra de Deus, mas talvez seja mais fácil viver ali. Lembre do segundo mandamento. As consequências para você e para as próximas gerações. Num momento de lucidez, peça perdão ao Senhor. E ao mesmo tempo vamos pedir ao Senhor, dá-nos força, Senhor. Abençoa os nossos presbíteros. Abençoa os nossos pastores, para que eles se mantenham na verdadeira adoração. Porque isto será uma bênção para nós e para as futuras gerações. Amém.